Chega de falar mal da vida dos outros, né? Os nossos agentes aí da diva, espalhados pelo mundo, destruindo corações, e é isso aí. Meus amigos, daqui a pouco o Xará tá chegando, vamos começar nosso bate-papo, né? Os Corona Lovers aí parece que um pouco entristecidos, pelo menos os primeiros informações que chegam a serem confirmadas é de que a cepa sul-africana Omicron, já aliás já tem alguns casos detectados no Brasil, parece que ela não é tão, apesar de ser mais transmissível, ela é menos letal, pelo menos é o que parece ser as primeiras informações, né, Vitor? As primeiras informações são essas. Óbvio que temos que esperar mais tempo para confirmar, né? Mas são os iniciais. E assim, se a gente ficar fazendo esse escarcéu toda a cepa que surge, aí vai ficar nessa neura eterna, porque não é a primeira nem a última. Então, assim, a tendência é que elas venham mais fracas. Eu ouvi falar até que ela sendo fraca, até seria melhor, ela criaria mais rápido uma imunidade de rebanho, enfim. Eu, particularmente, não estou preocupado. Mas seguro morreu de velho, né? Eu acho que sim. Nós tivemos a pior das variantes aqui, que foi a alfa, né? A P1, né? Essa foi arrasar terra, ficamos com terra arrasada aqui. Os nossos números da Covid são ruins como são por causa dessa variante, que representou aí quase 75% dos óbitos. Então, assim, vier uma que dá uma variante que vai nos dar uma gripe, sem ir para o hospital, por favor, né? Quem nunca teve uma gripe? Então, eu acho que observar, mas no caso brasileiro, a gente segue números baixos, um cenário de estabilidade num nível bem baixo, né? 220 por dia. Acho que tem potencial ainda de cair para uns 160, 170, de acordo com o número de casos novos que está acontecendo. Também é um cenário estável ao redor de 8, 9 mil. Então, 160, 170 seriam 0,7 casos óbitos por milhão, nada, um traço estatístico. E hoje, nesse momento, inclusive, a Covid não está nem entre as 5 maiores casos de óbitos, todas as outras são maiores. Então, eu acho que vale a pena uma observação, vale um cuidado aí com esse repique na Europa. Eu acho que essa questão do carnaval é um negócio polêmico, é importante, sim. Prudência, né? Fiz aquela enquete lá na minha TL, 70% favorável ao cancelamento do carnaval. Eu acho que o carnaval, ele não é igual, e aí o pessoal começa mas tem jogo de futebol. Putz, não tem a menor comparação o nível de aglomeração do carnaval ao jogo de futebol. Sob nenhum aspecto, né? Primeiro carnaval são 5 dias seguidos e o volume de gente e ao mesmo tempo o dia todo em vários lugares, né? Então são milhões e milhões, né? Ao longo do Brasil todo. Então, assim, não tem cabimento a comparação, e eu acho que é um tema de fato a ser considerado, ainda mais com fronteiras abertas para estrangeiro, né? Que vem para cá e pode se encarregar de fazer toda a transmissão. Se nós estamos com o assunto resolvido, para que a gente vai brincar com fogo? O Brasil parece que fechou as fronteiras para 6 países da África, né? E a Anvisa sugeria ainda que fossem fechadas as fronteiras para mais 4 países, né? 6 já estavam confirmados, esses outros 4, eu acho que, eu não sei, ao longo do dia hoje, não acompanho o noticiário. Além desse disso, eu faria uma entrada estreita para essa turma que vem desses lugares aí que estão com incidência altíssima de novos casos, como fizeram conosco, né? Quer vir para cá? Beleza, quarentena, meu amigo. Vai ficar aí, vai fazer teste 24 horas, enfim, dá-se um jeito, mas eu acho que agora que a gente está numa situação tranquila, né, não correria o risco de estragar tudo por desleixo. Também não parece ser o caminho mais prudente. E agora estamos tendo a honra, o privilégio de que o meu xará se junta a nós. Começamos agora há pouquinho, falávamos aí
da frustração dos Corona Lovers em relação às primeiras notícias do Omicron. Inclusive, o Biden havia dito aí, fazia acho que 2 dias, que não havia motivo para pânico e que não havia perspectiva de se voltar os lockdowns. E aí, Xará, tem que fazer carnaval, rally rola? Como é que faz? Ou a gente... Abrindo os estádios, né? A gente estava falando exatamente isso agora. Se comparar a abertura dos estádios com o carnaval, seria válido, uma vez que no carnaval, sim, é mais gente durante o tempo todo, por dias seguidos, né? O que você acha? Você tem que rolar um carnavalzinho aí? Os estádios também, são vários jogos em vários lugares, vários dias. Mas acho que é menos gente, né? Não, veja só, nos estádios, primeiro é menos pessoas, são 90 minutos, o pessoal não fica se agarrando, né? A não ser, então, bom, não sei, jogo do Grêmio, jogo do Grêmio e do Inter. Eu sei que vocês vão falar que eu sou Bambi, né? Não, a proximidade por muito tempo. Você vê um carnaval, são 8, 9 horas e assim, não tem nada comparável à intensidade de aglomeração com o carnaval. Não, veja, é assim, para você, eu não sou infectologista, obviamente, mas me parece que se você fica em contato 5 minutos já é suficiente. Assim, se a gente tivesse realmente preocupado, não teria aberto os estádios, esse é que é o ponto. É isso aí, bonito é o show da Cláudia Leite, isso aí, eu gostei, a Claudinha mandando bem, fique em casa, a não ser que seja para ir no meu show eu levantar algum, né? Aliás, hoje teve reportagem vai ter amanhã, mas hoje já teve chamadas dizendo que o Congresso do PL estava muvuca, em plena pandemia. É brincadeira. Eu acho bacana assim, sem máscara, Bolsonaro dirige ônibus. Puta, essas manchetes são tão legais, elas são tão jornalísticas, elas mostram ali, sim, uma imparcialidade jornalística, realmente aquela missão de informar, né? Bom, meus amigos, parece que foi mais um susto, né? Na semana passada aí, aquela primeira informação sobre a cepa sul-africana foi mais assustadora do que o noticiário que se seguiu, tomara, né? Que a gente não esteja comemorando antes do tempo. De toda forma... Devemos agradecer mais ou menos a OMS, né? Pelo seu senso de coletividade, né? Espalhando informações, depois desmentindo, depois reafirmando, depois desmentindo de novo. A OMS é tipo a CBF da saúde, né? A OMS, tipo assim, se colocar o Ricardo Teixeira lá de presidente, para mim não ia ser surpresa, porque o que esses camaradas bateram cabeça aí foi brincadeira. Bom, falando em surto, né? Olha o brilhantismo, hein? Prestem atenção. Falando em surto, Cleveland, e o surto inflacionário? E esta inflação veio para ficar? Ela é pontual, temporária, ferrou? Até essa onda inflacionária se dissipar, vai levar tempo. Como o senhor sugeriu o tema, muitíssimo oportuno, diga-se passagem, né? Preocupação de 10 entre 10 terráqueos. E aí? E este surto? Esse está longe de passar? A pandemia está ficando para trás, mas e o surto inflacionário? Gostou, Xará, da Liga, Xará? Você achou... Né? Eu achei brilhante. Aliás, não me surpreende. Obrigado. Diga aí, Cleveland. Então, Marcelo, olha só. Eu fui ontem, estava lendo o jornal ontem, não sei se vocês chegaram a ver, eu acho que foi no Valor Econômico, que apareceu declarações tanto do presidente do Banco Central como do diretor, o Fábio Canciucchi, preocupados com as expectativas inflacionárias, que elas não estavam mudando e que eles estavam preocupados que provavelmente iriam subir juros. Aí eu tirei hoje minha tarde para ver meus apontamentos antigos, pesquisar um pouquinho e fui procurar um pouquinho o modelo do Banco Central, entender um pouquinho o modelo do Banco Central. E aí me veio aquela questão, né? A gente tem escutado muita gente falando, mas é uma inflação de custo, choque do petróleo, desarrumação das cadeias produtivas e assim por diante. Mas quando você vai entender um pouquinho o modelo do Banco Central, você consegue captar um pouco melhor o que os dois quiseram dizer com isso.
Porque você tem aspectos que influenciam as expectativas. Quais são esses aspectos? Você tem problema de contas públicas, você tem problemas relacionados a dólar, problemas relacionados a custo do petróleo, choques de oferta, tem questões de demanda, uma série de outros fatores. Mas você tem o outro lado, de que maneira as expectativas afetam de fato a inflação e qual o mecanismo que isso acontece. E quando você vai estudar esses modelos que estão sendo utilizados pelo Banco Central, pensar um pouquinho em termos de expectativas racionais, adaptativas e outras coisas mais, que eles têm um bem bolado de curva de Phillips e outras coisas mais, você percebe que as expectativas afetam mais indiretamente, porque afetam diretamente câmbio, e o câmbio ele retroalimenta todo esse processo, por exemplo. E as expectativas afetam também o comportamento dos agentes econômicos que acabam atuando, remarcando e elevando o preço, e isso se torna uma espiral. Então, qual que é a ideia aí? A ideia é tentar achar uma variável que, de fato, você consiga arrefecer essas expectativas de crescimento da inflação. E quando você vai olhar alguns estudos, você percebe que a taxa de juros, infelizmente, aquela coisa tradicional, ela tem um impacto forte sobre a expectativa. E quando você consegue reverter essas expectativas, de certa maneira, você consegue fazer com que a inflação volte para uma trajetória mais razoável, mais aceitável. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque quando você vê a declaração deles, você fala, peraí, mas só as expectativas, será que a gente não está perdendo alguma coisa? Mas, no fundo, as expectativas definem muito do que está acontecendo e o que pode acontecer para frente. Então, eu estou olhando essa declaração deles muito mais como algo de que, olha, pode vir mais aumento de taxa de juros daqui para frente. Nós estamos preocupados com isso e o nosso instrumento, se eu for olhar os modelos do Banco Central, eles indicam que, de certa forma, os juros devem subir. Então, por isso que eu propus essa discussão aqui para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Ô, Xará, inflação não é um problema só brasileiro, é um problema mundial, mas nós temos um histórico que faz com que isso seja mais preocupante, especialmente num país com desigualdades como as nossas, né? As famílias mais humildes, elas sofrem muito com a questão da inflação. E essa cultura, né, de indexação que a gente tem. A pergunta que eu faço é a seguinte: obviamente, você tem essa questão da remarcação e a gente tem também aqui, de certa maneira, um crescimento da demanda por conta dos programas sociais. Mas, na sua expectativa, essa questão da inflação, ela tende a se dissipar, não vou dizer mais rapidamente, mas ela tende a se dissipar, ou você acha que esse é um processo que tem chance aí de ficar crônico ainda por um prazo maior? Ela vai se dissipar porque o Banco Central está agindo, e eles prometeram subir a taxa de juros tanto quanto for necessário para controlar as expectativas. Isso que o Cleveland levantou é fundamental no modelo de metas de inflação. Isso a gente já sabe. Nós temos aí, desde 99 no Brasil, desde o início da década de 90 em outros países, o sistema de metas de inflação, e as expectativas jogam um papel fundamental no processo de retroalimentação da inflação. Tanto, assim, o Banco Central do Tombini, se a gente for lembrar, subavaliou esse efeito. E na época, inflação de 3, 4 anos adiante, já a expectativa era já começava de 1 ponto percentual acima da meta de inflação. Então, a meta era 4,5, você já começava de 5,5. Então, a ancoragem das expectativas era muito mais difícil, né? E eles perderam a inflação, né, no final. Teve que mudar o Banco Central, entrou o Ilan, manteve a taxa de juros alta. O Tombini já tinha subido, né, tardiamente. O Ilan manteve a taxa de juros alta durante mais tempo, inclusive, do que o mercado estava esperando, que era para ancorar de novo as expectativas. Então, acho que a inflação vai cair porque esse Banco Central é responsável, é autônomo e vai agir subindo a taxa de juros, que é um instrumento, isso que o Cleveland falou, é um instrumento que eles têm na mão para... Infelizmente, isso vai ter um efeito sobre o crescimento econômico, né?
E eu acho que o Guedes está um pouco otimista demais com o crescimento do ano que vem. E aí, Rodrigo, você que tem demonstrado bastante entusiasmo, né, com o seu colega de universidade, né? Você acha, concorda com né, é uma cutucadinha de leve, né? Você concorda com o Xará que o nosso ministro está sendo excessivamente otimista nas suas expectativas e você, assim como o Xará e o mercado parece também acredita que o Banco Central vai ser diligente na sua missão e firme aí na condução da política monetária? Eu olhei um pouco esses dias para o Focus, né? Então, o mercado ele está projetando aí uma inflação de 5% para o ano que vem. Eu acho é isso que o Focus está projetando um juros de até acima dos 2 dígitos, né? Com o objetivo de controlar a inflação. O que eu digo é o seguinte: eu vou trazer uma evidência empírica, que é um artigo que eu mesmo escrevi por um acaso e foi publicado na revista de Estudos Econômicos. Nesse artigo, a gente mostra... Quando o cara é ferradão, é isso, ele se cita. Então, são poucas pessoas que podem fazer isso, cara. Não é qualquer um, não. Gostei, Rodrigão, é isso aí. Não, porque esse artigo é peer-reviewed. É isso aí. Não, foi revisto e tal. Mas esse artigo é interessante. Eu acho ele interessante e eu me divirto com ele, porque ele é o seguinte: ele mostra que os agentes... A gente pega os dados do Focus e vai registrando, né? E o que a gente observa? Que a inflação sempre começa lá embaixo e vai subindo, né? Conforme vai se aproximar, a expectativa de inflação daqui 2 anos é tanta, né? É baixa. Daí vai chegando no momento nos 2 anos lá na frente, então a inflação ela é crescente. E com relação ao PIB, ele é alto e vai caindo. Então, assim, que a gente chama um viés comportamental, um viés meio otimista, né? Então, levando em consideração essa evidência empírica, eu só posso crer que o mercado está otimista e que aquele ministro lá que diz que estudou em Chicago também está bem otimista. Ou seja, aquela frase brasileiro professor esperança se estende também aos agentes econômicos do Brasil. Então, mas o ponto todo do artigo, por que eu gosto do artigo? Porque ele evidencia um viés de otimismo dos agentes de mercado. Eles não são muito racionais nesse aspecto. Mas eu estou sendo racional. Eu peguei aqui a evidência do artigo, estou aplicando ele ao que a gente observa. 5% de inflação ano que vem com isso tudo, tem que ser muito otimista para ser verdade. Ô, Victor, você concorda com esse ceticismo que parece ser tão presente nas nossas reuniões? Mas eu nem tenho como acrescentar muito aqui na conversa técnica. Na verdade, queria fazer uma pergunta. Pergunte. Para a turma aí, qual é a expectativa de inflação para o ano que vem, taxa de juros em dezembro? Vocês concordam com o Focus ou o quê? Se fosse dar um palpite, eu sei que, não sei, mas assim, qual é a expectativa? O Focus está falando, está de acordo com a expectativa de vocês? Ou não? É alguma coisa diferente? Começa aí, Cleveland. Qual é a sua impressão? Deixa o Marcelo começar, depois eu retomo. Não, então, eu vou me declarar impedido, porque como eu trabalho com isso, e eu posso ser, digamos assim, a minha opinião pode ser confundida institucionalmente. O foco está em 5, né? E eu acho que a Selic está em 11,5, se não me engano, né? Para o final do ano. 11,25, né? 11,25, alguma coisa assim. No final do ano? No final do ano que vem. O dólar nem sei. É assim, do jeito que a coisa está indo, a minha impressão pessoal, do jeito que a coisa está indo, eu acho que a gente ainda não atingiu o nível de conforto dos analistas no estabelecimento desses números, né? Esses números vêm subindo aí há várias semanas, vários meses, na verdade. As
leituras de inflação têm surpreendido negativamente há vários meses, e a impressão que eu tenho é que, como o erro que foi cometido esse ano foi gigantesco, foi a diferença entre o focus do início do ano e o que a gente vai ter nesse final de 2021, eu nunca vi coisa igual. O tamanho do erro foi tão grande que eu acho que, de maneira geral, os analistas estão pisando em ovos na determinação desses números para 2022. Então, eu não tomaria a valor de face esse focus. Até por isso que eu acho que teve esse conference call do Kantchuk, enfim, dos diretores do Banco Central, meio que essas expectativas não param de subir. Nós estamos desconfortáveis com isso. O que eu diria para eles é, o que se queria depois que o Focus começou com inflação de 3% no início de 2021 e vai ser 10%, vai ser acima de 10%. É óbvio que os agentes estão desconfortáveis, né? E vão continuar colocando gordura nessa previsão enquanto a inflação estiver subindo. O ponto é que a inflação ainda não parou de subir, né? Ainda não parou de subir. E a gente não sabe quando vai parar. Então, a impressão que eu tenho é que vai passar daquilo que o Focus está hoje. Simplesmente porque o Focus está pisando em ovos. Né? Os analistas estão pisando em ovos. Olha, do que o Xará comentou agora, só para buscar aqui... Só fazer uma pergunta? Pode fazer. Eles ficam intimidados com a diretoria do Banco Central, os agentes de mercado? Não. Por que estão pisando em ovos? Por que eles não jogam a real? Não entendi. Porque eles não sabem qual é a real. Deixa eu só fazer uma pergunta. Vocês têm analisado a dispersão do Focus, a dispersão das apostas em inflação e assim por diante? Ela não tem aumentado, não? Então, faz tempo que eu não olho. Eles publicam isso também. Faz tempo que eu não olho. Deve tá grande. Deve estar grande. Só para chamar a atenção para um detalhe, há 4 semanas, a Boletim Focus falava no IPCA para 2022 de 4,55. Há uma semana, 4,96, né, e agora, a última, 5. Faz 19 semanas que a expectativa vem crescendo. 19 semanas seguidas. Enquanto faz 8 semanas seguidas que a expectativa do PIB vem se reduzindo. E no último mês, drasticamente, há 4 semanas, né, se falava num crescimento de 1,20 e agora num crescimento de apenas 0,58, sendo que grandes casas aí falam até, né, numa recessão, né, no recuo da atividade. Deixa eu só endereçar isso que o Rodrigo comentou, que eu acho importante. Me parece, né, que os analistas não têm compromisso com o Banco Central. Os analistas têm compromisso em não se desgarrar muito do rebanho, essa que é a verdade. Isso. Né? Porque é meio céu e inferno, né, Xará? Ou você vai ser alçado à condição de gênio, ou de loser more, né? E aquela história, especialmente os analistas, quando você está lidando com recursos de terceiros, né? A prudência é um traço marcante, né? Então, realmente, se desgarrar do bolão não é algo que quem pensa em sobrevivência do mercado considere ser um caminho muito convidativo. Não acho, assim, eu acho que se alguém tivesse certeza que era 7 de inflação no ano que vem, cravaria. É que ninguém tem certeza de nada hoje. Porque também isso também está intimamente ligado ao quão o Banco Central será ou pode vir a ser agressivo na condução da política monetária, né? Não acontece todo dia, mas no nosso caso aqui, né, a gente já viveu, por exemplo, choques de juros, né? E não acredito que seja o caso, mas de repente eu acho que pode haver essa, vamos dizer assim, essa incerteza que você menciona também está muito ligado a quão diligente ou qual vai ser o ritmo que o Banco Central vai adotar na questão da taxa Selic, né? E tem outros detalhes aí, porque quando você entra a gente está falando do IPCA, né? Então, você entra no detalhe do IPCA, você começa a ver, claro, vai ter pressão, então vai ter pressão da passagem de ônibus, tem coisas represadas, né?
Por outro Preços lado, administrados, principalmente. Né? Isso. Já estão falando aí de um fundo para não aumentar a energia elétrica, estão Você falando de falou, ajuda Pedro, para as empresas de ônibus, enfim. Por outro lado, você tem bandeira vermelha 3, né? Eu acho que o mercado está trabalhando com bandeira vermelha 1 para o final do ano que vem. Se for bandeira amarela, já é melhor do que o mercado está esperando. Você está trabalhando com petróleo, hoje já não está mais, mas estava, sei lá, até semana passada estava em $80. Quanto mais vai subir? A safra de frutas contratada aí com fertilizante com preço na lua, né? Então, já está bastante esticado. O câmbio está em 5,60. Putz, vai piorar muito no ano que vem. Vai para quanto, né? Então, você já tem preços esticados. Claro, tem preços represados também. Então, nesse balanço, talvez não esteja tão distante da realidade esse 5, né? Considerando as premissas utilizadas. Agora, é claro, é ano complexo, né? E em relação ao câmbio que você falou, pelo menos parece que nesse caso aí, o mercado parece que tem um certo consenso e vem mantendo, né? Porque Porque a Selic indo para 11, 12, né? exatamente. Aí custa caro, né? Sim, sem Apostar sombra de dúvida. contra. Tanto é que está na projeção Fox para 2022, faz 4 semanas que está estabilizado no 5,50, né? Enquanto a taxa Selic agora, a projeção é 11,25, né? E que realmente, aumentando a taxa, tem aquele dinheiro que volta a vir para cá, né? Que era aquele dinheiro que dormia aqui e que deixou de dormir, e eu acho que agora vai voltar um pouco para o Brasil, pelo menos isso aliviar o câmbio. A dívida pública agradece. Bom, superamos o assunto inflação. Bom, já que é para falar de coisas agradáveis, né? A gente poderia falar sobre finalmente, né, o fim da novela e o Bolsonaro indo para o PL. Bom, como o Victor ficou por último para falar da inflação, eu vou colocar, esta pauta limpinha para ele. É bom porque é tipo Judas, né? Sábado de Aleluia, vamos todo mundo dar porrada mesmo. E aí, Vitão, Bolsonaro no PL, como é que faz, hein? Qual é a conta que pode... Tem alguma conta que fecha? É a cara do Bolsonaro, pô. Ele sempre foi centrão, sempre foi... Não surpreende. Deveria surpreender aqueles que um dia acharam que o Bolsonaro representava uma luta contra o sistema, contra o status quo, aquela conversa toda. Esse pessoal, não sei como é que eles... Qual é a narrativa que vai ser elaborada. Essa é fácil, Vitor, depois eu respondo. Tá. Depois o Valdemar é um homem... Eu já tive na minha TL coisas dizendo, pô, o Valdemar mudou. Pagou pelos seus crimes. O Valdemar pelo passado. Não, é isso aí, tá com a capivara zerada, né? Tá cagando aí pelo crime. Ele é lulista? Então, assim, o cara que falou isso é lulista? Não, pior que não. Mas poderia ser. Então, assim, vai ter tempo, é o terceiro partido, né? O terceiro maior partido, você vai lhe conferir um tempo de TV, etc. Mas vamos ver quando é que vai começar a ser traído e como é que vai começar os arranca-rabos, né? Porque é óbvio que vai ter treta. O Bolsonaro não consegue conviver em paz. Então, não é da natureza dele, né? Não, ele vai querer arbitrar coisa em São Paulo, então vai dar, ainda vamos ter história. Mas partido ele já tem, assim, apenas é uma demonstração de que temos aí mais do mesmo, né? Não é surpreendente nem nada, mas não, um partido é aquela coisa, você se dá um abração no Valdemar, não espere que a gente diga que você é um cara que tem grandes preocupações com o tema de corrupção, nem nada disso. Segue o jogo. Se batem uma foto sua lá na Casa da Luz Vermelha, não venha dizer que você é um homem de família, né? Ô, Xará, você disse que a resposta para a pergunta do Vitor era fácil. Qual é a resposta? Então, eu vou recordar aqui um post que na verdade, foram alguns posts em que eu coloquei a ordem de prioridades que eu havia anotado no governo Bolsonaro, no próprio Bolsonaro, enfim, aquilo que realmente lhe ocupa o coração. Primeiro é a família, número 1.
Depois, a agenda de costumes. E nessa agenda de costumes, engloba, de alguma maneira, essa coisa antissistema, mas não esse sistema, não o sistema político, mas essa coisa, o antiglobalismo. O sistema cultural. Isso, PT mais PSDB, na verdade é tudo a mesma coisa, porque na verdade faz parte de uma grande dominação, teatro das tesouras, essas coisas que estão por aí, que é um pouco, faz parte dessa coisa da agenda de costumes / cultural, né? Essa é a segunda. E aí ele é antissistema nesse sentido, né? Porque é um sistema global que quer dominar o mundo e tirar a liberdade dos brasileiros. Poderia né? dizer que ele é contra a agenda progressista? Isso, nessa linha. Né? E aí você entra, né, toda a questão todas as derivações possíveis. Movimento anti-vax, enfim, junta tudo num saco só. Esse é o segundo, é a agenda cultural / de costumes. A terceira é a corrupção. Agenda anticorrupção, então era contra o Centrão. Ele se comunica um pouco com o anti-establishment, né? Tem uma certa intersecção, mas você consegue separar um pouco uma coisa da outra, se você considerar essa outra agenda cultural. E depois o liberal. Então, quem votou no Bolsonaro, votou por esses três, quer dizer, não votou por causa da família dele, né? Obviamente, isso é um problema dele, mas votou pelo cultural, votou pela anticorrupção e votou pela agenda liberal, né? Esse conjunto. O liberal, ele perdeu, assim, nos primeiros 6 meses ele perdeu o pessoal liberal, né? Já viu, depois da aprovação da reforma da Previdência, acabou. Anticorrupção perdeu depois que o Moro saiu. Né? O Moro representava um pouco essa agenda, não, vamos aqui mudar a legislação, tal. A hora que o Moro saiu, não sobrou muita coisa. Logo em seguida ele se juntou com o pessoal do Centrão. Ele já se juntou, né? Não é o fato de ter entrado hoje no PL mudou alguma coisa. Na verdade, foi a sacramentação, como é que, não sei como é que fala, a formalização daquilo que já tinha ocorrido. Ele já tinha beijado de língua, né? Já tinha namorado, já tinha noivado. Isso. Então não vejo que ele perca muita coisa por um fato. Não dá para imaginar o Valdemar entrando de véu na igreja. Isso. Não é bem o estilo. Então ele já perdeu isso aqui. A agenda anticorrupção pertence ao Moro. Então o que ele está fazendo agora? Ele está, bom, tudo bem, isso aqui eu já perdi mesmo, eu pelo menos vou ter tempo na TV e vou ter dinheiro. Né? E aí eu reforço, e você percebe isso claramente, eu reforço minha agenda cultural / de costumes, que é onde eu vou para o segundo turno. E no segundo turno eu ganho com voto anti-PT. Essa é a equação dele. Sim. Né? Essa é a equação dele. Eu só não, eu se tivesse no lugar dele, não contaria. Eu acho que o sentimento antipetista ele não voltou a zero, mas o sentimento antipetista diminuiu. E eu vejo uma tendência muito grande em quem votou nele, tendo votado contra o PT, não ter a mesma convicção desse voto agora. Então, assim, não são raras as pessoas que dizem o seguinte, né? Num eventual... Calma, você não, que a gente conversa, até lá eu tento demover você dessa ideia maluca. Mas é o seguinte, não são raras as pessoas, algumas próximas, né? Não sei se na tela para vocês aparece o lado certo. Tá perfeito. Então, eu não sei se, assim, o que acontece é que existe uma tendência crescente de pessoas que dizem que vão se abster do segundo turno, o que, na minha opinião, favorece ao Lula. Porque o Moro tira voto de quem? Para cada... Então, se esse voto que vai para o Moro no primeiro turno não voltar para o Bolsonaro no segundo turno e se transformar em abstenção, quem perde é o Bolsonaro. Uhum. Entendeu? Então, esse silêncio do Lula, essa coisa aí... Você vê, o passarinho na muda não pia muito. O pessoal do PT critica o Bolsonaro, critica o Moro, mas
para, estrategicamente pensando, a chegada do Moro, a marca C, se você pensar no market share, né, você tinha a marca A e a marca B, você lançou uma marca C. A marca C só está tirando o market share de um lado, do outro lado está tirando o zero. E eu, nesse sentido, que até fiz um post aí, me antecipando um pouco aqui, é o Cleveland Rodrigo, nesse sentido eu fiz até um post explicando, né? Quer dizer, quando você está num sistema democrático de eleições de 2 turnos, e, pô, você chamar de gado o voto que você pode vir a precisar dele não é algo muito inteligente. E, né? Então eu sempre falo, pô, o petista que perdeu a eleição e que precisa ganhar um pedacinho dos votos do Bolsonaro, chamar todo o eleitorado do Bolsonaro de gado me parece, assim, se condenar à derrota. Eu acho que, de certa maneira, muitos bolsonaristas estão repetindo esse mesmo comportamento com o Moro, né? Então, estão quebrando essas pontes aí. Apesar de que um cara até achou no meu Facebook que realmente eu estava acusando os bolsonaristas de literalmente ter quebrado uma ponte, né? Não foi o caso, era uma linguagem figurada, mas enfim. E aí, Rodrigão, qual que é a sua impressão nesse imbróglio todo? Essa conta do Bolsonaro indo para o PL, ela fecha? O que ele vai ganhar compensa o que ele vai perder, o desgaste de estar de mão dada aí com talvez uma das mais emblemáticas figuras aí do Mensalão e do Petrolão? Ele, assim, ele precisava de exposição, então escolheu o PL aceitou ele. Deve ter feito um monte de... Deve ter cedido em vários pontos, né? Como já tinha cedido antes. Ele está apostando que ele vai conseguir convencer os eleitores de que ele tem um plano para o Brasil. Eu duvido. Sim, enfim, ele está apostando nesse tempo de exposição para desfazer a imagem que os eleitores que são contra o Bolsonaro têm. Eu não sei se eu acho que ele não vai conseguir, a menos que ele não consegue fazer isso, né? A imagem dele é difícil de descolar de um sujeito belicoso, né? Com tudo que ele fala e tudo mais. Eu imagino, gente, sim, é um desespero dele, né? Ele não encontrou ninguém, ele não conseguiu fundar o partido dele, ele não encontrou ninguém que quisesse ele. E ele vai enfrentar um candidato que deve ir para o segundo turno, né? Que é o candidato bandido, e agora ele vai enfrentar o outro candidato, que é o candidato que faz justiça. Se o candidato que faz justiça que fez justiça, né? Se for inteligente o suficiente, vai fazer o que o Marcelo Guterman sugere, né? Vai bater no candidato bandido e daí vai atrair os eleitores que são contra o candidato bandido, basicamente. Mas não é o que vem acontecendo, né? Ah, peraí. Hoje o Carluxo, então, olha só, interessante o que você falou. O Carluxo tweetou exatamente isso. Ah, o Moro tá batendo só no Bolsonaro. Coincidentemente, abaixo desse tweet do Carluxo, tem um tweet do Moro batendo no PT, dizendo, o PT é sócio do Petrolão, tal, meio que relembrando aquilo que foi o coisa. E, enfim, o Moro, eu não li o livro do Moro, nem sei se eu vou comprar, mas eu acho que uma parte relevante do livro do Moro é Petrolão, né? Deve ser, porque, porra, é o que alçou o cara. Na verdade, ele não precisa muito bater no Lula, né? Porque o cara condenou o Lula à prisão. É um troço, assim, porra, blow up, né? Mas ele precisa fazer um discurso de que o Lula vai piorar a situação, vai ser mais roubalheiro. Sim, concordo. É ele que vai trazer esse discurso. Ele tem que tirar a casquinha. Ele tem que tirar a casquinha da ferida, né? Tem que dar uma futucada lá. E assim, me disseram que alguém mandou para o Moro o seu texto, viu, Marcelo Guterman? Falou, puta, o que você tem que fazer? Não sei se vai chegar, assim, o intermediário está ali perto. Você para conquistar votos do Bolsonaro não é atacando o Bolsonaro. Exatamente. Não é atacando o Lula. Exatamente. Óbvio, se forçar muito. E é o que eu falo dos eleitores do Bolsonaro que estão atacando os eleitores do Moro, que podem voltar a ser, por uma conveniência das circunstâncias, eleitores de ocasião do Moro ali no antipetismo. Quer dizer, você xinga o cara, e ali no segundo turno o cara fala, pensando bem, vou para a praia.
E aí esse voto vai fazer falta. Ô, Cleveland, você é economista renomado aí, conhecido, já fez parte do governo, nós estamos falando de Moro aí e tal. Obviamente, eu queria que você falasse aí sobre a ida do Bolsonaro para o PL, mas eu gostaria de também fazer uma provocação. Fiquei muito bem impressionado essa semana com a declaração do Moro que ele queria, não sei se foi essa semana, mas que ele queria uma economia verde, digital e inclusiva. Cara, eu fiquei assim, falei, puta, cara, finalmente, depois de 54 anos, um pouco de esperança nesse meu coração, né? Porque, pô, afinal de contas, cá para nós, uma economia verde, digital e inclusiva, isso junto com a paz mundial e com o fim da fome, cara, zerou, né? Posso morrer em paz, né? Já posso morrer tranquilo pensando no futuro dos meus filhos e dos meus netos. Se a gente tiver uma economia verde, digital e inclusiva, caraca. E aí, o que você acha do Bolsonaro no PL? E queria essa sua impressão sobre uma economia verde, digital e inclusiva. Sobre o Bolsonaro no PL, me falta uma informação para fazer uma análise mais detida. Eu preciso saber como é que é o nome do presidente do PL mesmo? Valdemar da Costa Neto. Valdemar da Costa Neto, ele sabe lutar tem judô? Tem até aquela música, né? O nome dele é Valdemar. O nome dela é Valdemar. Ele sabe lutar judô ou não? Olha aí. Olha aí. Pra que isso? Você vê, né? Bolinha no meio de campo, na lateral, né? Uma bolinha boba ali na lateral. Aí o cara vem por cima da bola, sola no joelho. Aí o professor manda para o vestiário mais cedo. Aí o vídeo não pode ser patrocinado, né? Aí vamos ser acusados aí de práticas contra minorias. Para que isso? Bola no meio de campo, gente. Para que isso? Fosse lance de gol, tudo bem, faz o pênalti, empurra, dá o carrinho. Não, olha só, Marcelo, mas tem uma lógica nisso, né? Porque quando você está lutando no judô, provavelmente você consegue conversar sobre assuntos mais políticos, interessantes, como levantar o partido, levantar o candidato e assim por diante. Mas deixa eu te responder a outra que eu acho mais interessante, diga aí. A do Moro, lá como é que Economia verde. Olha, eu achei demais isso aí. Economia verde. Acho que eu vou começar um livrinho. Economia verde, digital e inclusiva. Eu achei do cacete isso aí, cara. Eu acho que ele deve estar falando que vai incluir os marcianos aqui na economia, né? Porque é verde. Ou talvez abrir mão de um dos símbolos da nossa soberania, que é a moeda nacional, e dolarizar a economia. Talvez seja isso, uma economia verde toda em dólar. Falando sério, Marcelo, falando sério agora, duas coisas. Com relação ao Bolsonaro, cara, eu acho que a análise do Guterman matou a história. Tá? É isso que ele está mirando, concordo inteiramente com o Guterman. Sobre o Moro, ele está falando aquilo que todo candidato fala, né? Pô, aquela coisa assim de que se está todo mundo com tanta restrição que o Bolsonaro fala e está todo mundo querendo ouvir outra coisa, o cara está com uma área de marketing lá falando, fala isso, fala aquilo outro. É normal, faz parte, você sabe que política é assim, você sabe esse tipo de coisa. Sim, não, o que me chama atenção não é o que foi dito. O que me chama atenção é quem diz. Porque, assim, essas platitudes aí é normal de campanha, de candidato. Mas, assim, o que me chama a atenção um pouco é que, assim, o Moro é tão novo nesse processo, né, cara? E já tá me saindo com essas frases. Aprendeu rápido, né? Cara. Tá aprendendo, cara. É isso, assim, eu acho que candidato fala essas coisas mesmo, mas é que eu, assim, é rápido demais, cara. O pessoal do marketing lá tá trabalhando pesado. Aliás, falando em Moro, eu ia falar um pouquinho aqui de um outro casal aí, que parece que tá dando match no Tinder, mas vou falar desse aqui. Assim, eu não sei, eu queria ouvir, vou começar de novo pelo Vitor aqui, provocar o meu amigo. O Moro ligou, né? Nós tivemos as prévias aí do PSDB, foi aquele show de eficiência e tal, uma coisa maravilhosa, né? E o Dória, porque assim, o Márcio França diz o seguinte, que a única pessoa no Brasil que pode unificar o Brasil é o Dória, porque todo mundo odeia o Dória. Então, o único cara que pode unificar o Brasil é o Dória. Né? E o Dória, ganhando as eleições, as prévias no PSDB, a meu ver, ele condenou o PSDB a uma derrota irreversível. E, aliás, eu acho que até ele abre mão de concorrer à reeleição de governador, até para não passar o vexame de não ser reeleito, que não seria mesmo. A minha pergunta é a seguinte, o Moro ligou para dar os parabéns para o Dória por ter vencido as prévias. E na entrevista com o Pedro Bial, o Moro disse que, sim, não com essas palavras, mas deu a entender que ele poderia também emprestar seu nome para uma chapa na condição de vice. E deu os parabéns para o Dória.
poderia surgir. Você acha que haveria alguma chance de ter uma chapa Moro e Dória, um ou outro com cabeça de chave? Não, Cabeça talvez de chapa, o Dória como vice, se ele quiser, se ele conseguir que o seu ego fosse suplantado, né? Porque Sim. assim, não faz nenhum sentido. E seria um vice para tirar votos, né? Seria um fato inédito na política, né? Seria um negócio certo. Não faz nenhum sentido. Seria assim, de uma extrema burrice o Moro ser candidato a vice na chapa do Dória. Assim, aí seria um carimbo, sou um retardado. Tá? Porque ele não transfere voto e vai perder a eleição de lavada. Seria um negócio assim, o suprassumo da burrice. Como também é o suprassumo da burrice, já antecipando, se o Alckmin pensar em ser vice do Lula. Né? O cara vai enterrar a biografia dele para sempre. Né? Eu sei que alguns já têm ressalvas, mas o cara tem 14 anos de governador de São Paulo, foi reeleito algumas vezes. Tá? Se fizer isso, mas assim, abre a cova, entra e fica. Porque também é um cara que tem uma eleição para governador praticamente garantida. Sem Será? Vamos falar em tudo. Eu acho. Tem 27% no primeiro turno. Assim, não tem muito erro. Será que se o Tarcísio sair candidato, fica assim a situação? Ninguém conhece o Tarcísio. Não vejo isso. Então, assim, o Moro, por outro lado, se não quiser ser presidente, então seja senador. Também está garantido. Esquece. Né? Então, assim, ser vice, teríamos 2 atestados de burrice extraordinários caso. Mas não poderia ser, não caberia um discurso assim da união das forças de centro democráticas para tirar o Brasil dessa polaridade? Vamos somar esforços. A pessoa que chapa linda, um palanque com o Mandetta, o Dória, o Moro, não seria bonito? Você faz o discurso que você quiser. Se tiver 3% de voto, vai cair no esquecimento. E eu acho que, obviamente, para mim, o PSDB está fadado a repetir a vergonha da última eleição, quiçá com menos votos ainda que o Alckmin, tá? Teve 4 de alguma coisa. Se bobear, vai ter menos. Foi 5, né? 5 alguma coisinha, né? Mas é isso. Seria um atestado fenomenal de burrice dos dois. Bom, deixa eu perguntar aqui no Tinder das eleições para o Rodrigo Delosso o que ele acha desses 2 casais aí que podem estar se formando. Moro e Dória, a gente não sabe quem aí em que posição, e o Lula e o Alckmin, que eventualmente poderiam estar namorando e formar uma chapa aí. Eu penso assim, na minha concepção de eleitor paulista, né, que já votei no Alckmin, o simples fato do Alckmin ter dito que se sente honrado de ser lembrado, já queimou o filme dele. Para mim, que já não achava, desculpa, gente, vou ser um pouquinho enfático, vou tentar me controlar. Para mim, que já achava ele um bosta. Que isso? Que é isso? Desculpa, gente, eu tentei me controlar. É que eu lembrei dele com aquele jalequinho, eu lembrei dele tendo menos voto no segundo turno que no primeiro, né? Mas então para mim que ele já não gozava de uma boa avaliação, ele ter dito que se sentiu honrado por ser lembrado pelo Marcola, quer dizer, perdão, fiz confusão, pelo Fernandinho Beiramar, não, confundi de novo, não, pelo Lula, para mim isso aí já é mais que suficiente, não precisa nem sair na chapa, esquece. Mas qual é a sua opinião sobre esses casaizinhos que estão se formando aí no Tinder da eleição, Rodrigão? Olha, essa do governador Dória sair para presidente, eu acho uma excelente opção, né, para São Paulo, uma excelente opção. Aí São Paulo não corre o risco de ter ele como governador de novo. Vocês entendem por que ele é o nosso zagueiro? Entendeu? Lances como esse aqui, ó. Carrinho viril, firme na bola, desarma o contra-ataque. Ele, 3 atacantes, ele vai e toma a bola dos caras. Esse é o Rodrigo, esse é o nosso zagueiro. Boa, Rodrigão. Não, mas até você sabe que até administrativamente eu nem acho que o Dória é tão ruim, mas é que de marketing, essas imagens, tudo, né? Fazendo a festinha lá, né? A festinha de aglomeração e tudo, é isso que mata, né? Quanto ao outro... E as dancinhas, né? Hã? As dancinhas que ele... Nossa. Então. Quanto ao outro... É feliz, né? Ele é feliz.
Mas peraí, você acha que tem alguma chance de sair uma chapa com o Dória e o Moro? Um ou outro? Não tem chance. Não tem chance. Foi só uma delicadeza do Moro parabenizar, para mostrar que somos civilizados e tal. Foi, mas é o mesmo intuito, no meu entender, né? É o mesmo sentido que o Alckmin deu ao convite lá do bandido desbandidado, né? Sim, um excesso de polidez que um cara como eu, por exemplo, jamais vai conseguir alcançar isso. Ele poderia ter ganhado mais pontos, mas eu acho que ele não fez o cálculo direito. Ele poderia ter ganhado mais pontos dizendo assim que ele não se associa a bandido. Nossa, mas sem sombra de dúvida. Ele ganharia muito. Se é 27 com quem ele está, hoje estaria com 32, 33 só por causa disso, né? Mas como ele não fez isso, porque ele no fundo, ele é precavido, né? Vai que esse cara ganhe, como é que vai ficar depois eu lá como governador do estado e tudo mais, né? Cara, ele vai sair para ganhar no estado, provavelmente, junto com o... Espero do fundo do coração que você esteja errado. Como assim? Eu espero do fundo do coração de que o Alckmin não ganhe a eleição em São Paulo. Não, mas ele está bem, as pessoas gostam dele, ele tem um certo carisma no interior do estado. Você vai negar isso? Não tem jeito. Não tem como negar. Ele teve passagem pelo governo, foi reeleito e tudo. Eu acho que ele é um candidato forte para o governo do estado de São Paulo. Ele é bom administrador, né? Eu também acho o Dória um bom administrador. O problema é o marketing. Eu acho que o Alckmin é muito mais discreto, ele é muito mais centrado nesse aspecto, ele teria mais vantagens, entendeu? Aí ele sai com o Márcio França, que é o que eu acho que ele vai sair, é capaz de ganhar. Assim, ele não vai deixar de sair para governador, não. Ele não tem a menor chance como presidente ou como vice. Vai ser vice de bandido? Pô, ele não vai ser. Por que não? Se ele diz que se sente honrado de ser lembrado? Que assim, se você pensar do ponto de vista dele, ele vai responder o quê? Ele poderia ter respondido o que eu falei, eu não me associo ao bandido, mas sabe, vai que o bandido ganha. Mas não é a índole do nosso gelato de caiote. Vou falar da índole dele daqui a pouco. Isso, assim, ele é político experimentado. Ele poderia ter dado uma resposta intermediária. Ótimo, mas eu acho que eu vou sair governador, alguma coisa assim. Sei lá. Não, meu amigo, é guerra, é pau a pau. Ou é ou não é. Ou tinha que ter respondido, não me associou ao bandido. Deixa eu só explicar. Ele é esse tipo. Esse tipo foi revelado na eleição que ele botou o jaleco. É esse que ele é, entendeu? É isso. É um cara, é um político que não demonstra, que não é um estadista. É um político medíocre. Banal. Ô, Xará, você disse que você queria falar sobre a índole do nosso maldosamente chamado de picolé de chuchu pelo Victor. Então, gelato de caiote. Esse é muito fino demais. É chique demais, cara. Então, por isso que eu convivo com vocês, que é para tentar melhorar um pouco o meu nível. É que é difícil. Então, olha só, vamos lembrar do Alckmin. Poucas pessoas lembram disso. Eleição para prefeito em 2008, né? 2008, exato, porque o Serra ele havia saído, né, da prefeitura e deixou o Kassab era o vice dele. E o Kassab foi concorrer, né, à reeleição. E o PSDB estava apoiando o Kassab. E o Alckmin fez questão de lançar a candidatura, assim, da vontade dele, né, da cabeça dele, porque não tinha o apoio do partido. E não chegou nem no segundo turno, que você imagina, Geraldo Alckmin, ex-governador de São Paulo, se o cara não conseguiu chegar no segundo turno da eleição para prefeito de São Paulo, perdeu do Kassab, né, que acabou sendo eleito, e a Marta, né, que ficou em segundo. Então, o Alckmin, ele é um cara que eu às vezes fico duvidando da capacidade política dele, de realmente se o cara é um cara que consegue fazer leitura do cenário.
Quer dizer, quando ele se coloca... Primeiro, assim, o cara me perde a eleição de 2018, beleza. O que ele vai fazer? Ele vai comentar medicina no programa do Ronivon. Cara, assim, é um troço inacreditável. O cara foi governador de São Paulo durante 12 anos, em diferentes mandatos. Assim, eu tenho realmente muita dúvida. Então, quando ele volta a piscadinha do Lula, a impressão que eu tenho, aí eu ia falar da índole, é que ele se sentiu de fato lisonjeado. Alguém lembrou dele. Concordo plenamente. Olha, Ele tem um problema de autoafeição, né? Autoestima. Porque, Xará, assim... deixa eu gastar meu inglês. I could not agree more. Cara, é exatamente isso. Nossa, olha, o Lula me chamou pelo nome. Olha, ele sabe quem eu sou. A menina mais bonita do baile, né? Porque hoje porque está na frente das pesquisas, né? Aquela coisa, puta, pouco importa se é uma piranha, assim, né? O fato é que é a mais bonita do baile. Piscou pro cara. E o cara se sentiu o quê? Lisonjeado, porra, fui lembrado. Pelo grande Lula. Pelo grande Lula. Porra. Né? É isso. E assim, essa leitura não, porra, eu ganho mais 5 pontos percentuais aqui na corrida do eleitoral do estado de São Paulo. Eu não sei o que passa na cabeça, não passou na cabeça dele. O problema da autoestima, eu acho que foi além. Não sei, estou aqui fazendo análise. Eu acho que eu discordo barata, um pouquinho. Né? Eu discordo um pouco do nosso zagueiro central, porque eu acho que o Alckmin ele tem um voto inercial que a esta altura do campeonato não está sendo atacado. Né? O voto inercial. Você ligou a televisão, deixa lá na Globo. Não está assistindo nada, tá aquele negócio lá aceso, fazendo barulho e tal. Aí você vai sentar, você quer assistir um programa, aí você vai parar a pensar. Pode até continuar na Globo. Né? Eu acho que no caso do Alckmin tem por essas passagens dele como governador e tudo, tem um voto meio que inercial. Mas que eu acho que num processo eleitoral, se, por exemplo, vier um cara como o Tarcísio, né, que parece que uma das exigências do Bolsonaro de ir para o PL é poder indicar os cabeças de chapa de alguns estados, né, tipo São Paulo, Rio, Minas e tudo. Porque na minha cabeça é assim, né? Bolsonaro fez uma conta, sair do lado do Valdemar tem um custo, né? O que eu ganho em troca desse custo? Uma estrutura partidária, vou poder viajar para cima e para baixo do país. Esse negócio de rede social colou na primeira eleição, agora na segunda eu tenho que defender o mandato, preciso disso. E quero também criar uma base, uma zona de influência e tal. O que você acha, Cleveland? E para você, Cleveland, o Tinder vai dar uma match aí, o pessoal vai sair, vai pegar na mão, vai para o cinema, passa a mão aqui, passa a mão ali, ou não vai rolar? Quer dizer, o Aristinder? Nossa, mas é maldoso, bicho. Mas, cara, tá difícil, hein? Já tinha levado uma amarela, eu acho que... Você sabe como é que... Ele é aquele cara... que a bola tá lá no ataque, ele tá dando biquinho no tornozelo do centroavante, sabe assim? Falando no ouvido do cara, você vai para tua casa depois do jogo, me fala, porque se você não for, eu vou, sabe assim? O lance tá lá no ataque, e ele tá aqui só dando bico no tornozelo do atacante. Mas diga aí, o que você acha? Vai rolar um Aristinder? Não, o que eu estou olhando nessa situação é o que o Lula pode ter a ganhar levando o Alckmin para perto dele. A não ser que leve o PSDB junto com estrutura e outras coisas mais, nada. Então, eu acho que esse papo de Lula, Alckmin, acho que vai dar em nada. Eu acho que o Lula não quer, no fundo, isso. Mas será que a conta do Lula não pode ser a conta do Rodrigão? Que levar o Alckmin para sua chapa representaria trazer um voto de São Paulo, tentar ampliar a base dele em São Paulo? Que é um colégio eleitoral importante? Acho muito difícil. Acho que o que o Alckmin tem a agregar para o Lula, se não for o PSDB junto, ele nem está mais no PSDB, né? Pelo que eu estou sabendo, ele está sendo... Não, ele ainda está, né? Ele está, mas está procurando partido, né? Então, é impressionante como ele é lento até nisso, né? Vale lembrar que um possível partido para o qual ele pode ir
é o PSB, partido do Flávio Dino. Não, é muito É difícil. uma loucura. Mas veja só, que eu acho que eleitoralmente, de fato, não agrega nada. Mas qual vice agregaria alguma coisa para o Lula? O Lula, por si só, não precisa de um vice para agregar votos. Agregaria Eu acho um que o empresário no modelo que ele teve quando ele ganhou as eleições. Alguém que Mas possa ter uma talvez- interlocução. Mas eu acho que o Alckmin... faça esse papel também, né? O Alckmin faz esse papel mais moderado, né? É um conservador e tal, mas assim, do ponto de vista eleitoral não é nada mesmo. Agora, do ponto de vista de um discurso, olha só como eu não sou radical, eu estou trazendo um cara que foi o meu oponente e é um conservador, papapá, blá, blá, blá. Nós Tá somos vendo o como eu não sou verdadeiro ladrão? centro. Porque... assim, eu acho que assim, nesse sentido, talvez agregue. Eleitoralmente nada, mas eu acho que nenhum eleitoralmente faz diferença. Para o Lula, não, concordo, Lula. concordo plenamente. E o Moro e o Dória, o Cleveland, ou talvez até mesmo o Mandetta aí, uma convergência... Eu nem comentei isso. Então Que comenta, é? Marcelo. Do Moro e do Dória. Não tenho nada a comentar. Não, o que pode acontecer é que se estiver chegando perto do primeiro turno e o Dória tiver com, sei lá, 0%, 0,1% de chance aí de ganhar alguma coisa, é possível que tenha algum acordão do tipo, eu abro mão em nome de uma terceira via para que o Moro vá para frente. Pode ter alguma coisa do tipo, mas acho muito difícil ter algum acordo agora. Acho muito difícil mesmo. Bom, meus amigos, salvo engano, eu acho que nós esgotamos o tema eleições, né? Falamos aí dos possíveis casamentos, falamos aí do Bolsonaro indo lá para o PL. Bom, e falando de Bolsonaro, ele emplacou aí seu segundo ministro da STF, foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça o nome do André Mendonça, nosso ministro terrivelmente evangélico. Com isso, o Bolsonaro, pelo menos nesse mandato, cumpre a sua cota, né? Acho que não tem nenhuma indicação mais a fazer dentro desse mandato. Queria que vocês dessem as suas opiniões aí, começar pelo Vitor, em relação à primeira indicação, a gente já sabe, né, Vitor? Foi aquela puta bola fora, né? E essa segunda, você acha que foi melhor ou pior que o Cássio Nunes ou na mesma? Eu acho que foi na mesma, mas essas coisas a gente vê depois, né? Quando ele começar a votar. Então, minha opinião anterior não quer dizer nada. Vamos ver como ele vai se posicionar. O Cássio Nunes, no final dos dias, se posicionou conforme a gente esperava, na maioria dos casos. Eu acho que o único comentário que eu tenho a fazer é que é vergonhoso 4, 5 meses de espera na conta do senhor Alcolumbre. É uma vergonha absurda não levar logo isso para a Comissão de Justiça. Vários temas importantes que ficaram meio que atrasaram por conta disso. Sabe-se lá quantos processos estão na mão no gabinete do novo ministro esperando por ele. Enfim, é uma falta de respeito com o Brasil que fez o Alcolumbre. Sobre o ministro em si, vamos ver, né? Vamos ver como é que vai ser depois. Então, prefiro aguardar para não correr o risco de dar uma bola fora aqui, falar mal, depois o cara vai bem, falar bem, depois vai mal. Mas, a princípio, fica na mesma linha que a nomeação anterior. E aí, Xará, o que você acha do ministro terrivelmente evangélico? Eu não sei, na verdade, eu tenho pouco conhecimento do ministro, do novo ministro. Eu vou até bater uma bola aqui com o Cleveland, o que ele achou do implante capilar dele. Verdade. Enfim, eu particularmente não me submeteria a isso. Eu até acho meio estranho a vaidade, que é um pecado. Para alguém terrivelmente evangélico, né? Para alguém terrivelmente evangélico ter se submetido ao implante capilar. Mas deixa eu fazer uma observação. Primeiro eu quero vai saudar. Atrapalhar a ação dele, né? Primeiro eu queria saudar aqui os amigos por essa forma. Saudar a mandioca? Não, por essa forma nobre e digna com a qual vocês lidam com vossa calvície. Porque
eu particularmente acho o seguinte, só tem uma alternativa aceitável para o calvo, é aceitar sua calvície. Contudo, né, esses implantes hoje em dia estão diferentes, porque antigamente aquele implante cabeça de boneca, que ficava, puta, era ridículo, né, cara? Porque, pô, todo mundo olhava, sabia, ninguém falava nada e ficava aquele jogo de mentira. Tipo o cara usar peruca, que é, puta, underground, é a base, né? Que o lance da peruca tem um acordo social. Ó, vocês perceberam? Tem um acordo social em relação à peruca, que é o cara que usa você sabe que ele usa e você finge que não sabe e a gente vive bem com isso, né? Então fica aquela história, o cara finge que acredita que você não sabe e você finge que não percebeu e tudo bem. Então eu quero, antes de mais nada, parabenizar vocês três, que eu acho que vocês lidam muito bem com isso. Oi. Desculpa, vocês... Luiz Fux usa peruca, Luiz Fux? O Fux? É. Porra! Você tem alguma dúvida? Entendeu? Então, o Fux é um caso clássico, né? Tem aquele telhadinho encaixadinho ali e tal, a gente finge que não sabe, ele finge que não sabe que a gente sabe, e vida que segue, entendeu? Agora, o ministro fez... Oi? Eu não entendi, vocês três quem? É o Vitor, né? Que o Vitor tá com um pouco de entrada. Aliás, rapaz, esses dias tirou uma foto... Eu vi que tá batendo aqui um fundo aqui já, bicho. Sei não, ó. Mas, enfim, esses implantes hoje em dia estão funcionando pra caramba. Tem um lá no escritório, pô, tá com a cabeça de graúna que vocês têm que ver, uma coisa impressionante. Ninguém diz, o negócio é bem feito. E o ministro também partiu. Você vê só como nosso programa é sério, né? A gente está discutindo uma indicação para o ministro do Supremo, a corte do país, e a coisa derivou para implantes capilares. Mas, enfim... Então, mas é que ele provocou isso, né? Não, é verdade. É uma tremenda mudança, transformação grande. E realmente remoçou e tal, né? Engraçado, né? Porque o cara leva um tempo para conseguir ser calvo, né? E abre mão disso, não dá para entender muito, né? Mas, enfim. Mas aí, Cleveland, o que você achou? Temos a orientação religiosa, muita gente critica o fato do novo ministro ser rotulado como um homem religioso. Eu acho que a formação religiosa de uma pessoa diz respeito ao todo da sua personalidade. Não vejo isso necessariamente como algo ruim. Aliás, a formação religiosa dele também vai orientar. A gente não pode dizer, porque nós somos uma sociedade baseada em valores judaicos cristãos, né? E o que você acha aí da indicação do ministro, se você tem uma opinião em particular? Vamos lá, olha só. A religião, para mim, não diz muita coisa, porque o cara pode ser budista, católico, seja o que for. Se ele atuar no Supremo de acordo com a Constituição, para mim, ok. Isso não diz nada. Esse negócio só pegou porque o Bolsonaro fala demais, só para variar. Mas o que me irrita, o que me incomoda um pouco, e não é só especificamente com relação a ele, mas em relação a outras indicações do FHC, do Lula e assim por diante. Me incomoda muito uma coisa que é você passar pelo governo na AGU, você passar pelo governo como ministro, você executar determinadas tarefas para um governo que são tarefas muito questionáveis do ponto de vista de legalidade, como ele fez, como Gilmar Mendes fez, quando foi da AGU e assim por diante, e depois você vai para o Supremo. Eu acho que pesa contra o fato dele ter uma atuação partidária, política partidária, mesmo que ele não faça parte do partido, e depois ir para o Supremo. E fica como se fosse uma dívida, fica como se fosse algo que você vai carregar lá para cima, porque o que você fez antes, você não apaga. Não adianta você falar amanhã ou depois que, olha, eu estou julgando aqui de acordo com os critérios da lei. Se quando você estava lá no Ministério da Justiça ou na AGU, você tinha uma conduta totalmente diferente do que você está julgando. Então, cria uma desconfiança, cria um clima ruim. Eu acho que é o contrário do que estão falando, que juiz não deve ir para a política. Me incomoda muito mais quando a política vai para o judiciário. Isso me deixa muito preocupado. Que, aliás, é o que a gente mais tem visto, né? A Suprema Corte se transformou muito mais num plenário político do que constitucional, né? Rodrigão, para nós encerrarmos o ciclo aí, André Mendonça, alguma consideração em relação à indicação do novo ministro?
Tá no mute. Eu vou fazer duas observações. Uma vai ao encontro aí do que o Cleveland falou. Eu não vejo nenhum problema no fato de ele ser religioso ou não ser religioso, desde que ele siga o que está escrito na Constituição e cumpra a sua função ali como ministro do STF. Eu até acho, eu não conheço ele, mas eu acho que haveria naturalmente outras pessoas que cumpririam com mais brilho essa função, mas quem sabe, né? Mas eu só queria fazer, só ainda nessa questão de religioso e tal, às vezes você precisa ter um STF que tem um pouquinho, com essa composição um pouco mais heterogênea de formação e de pensamento no sentido de valores, né? Ainda que todos devessem cumprir a sua função olhando para a Constituição e tudo mais, eu acho que assim faltava ao STF alguém que tivesse vamos dizer assim, fosse um pouco diferente dos demais membros no sentido de valores. E o fato de ser religioso e tudo mais, me parece que é uma diferença. Se é uma diferença relevante, se isso vai ter um efeito nas decisões, de novo, fundamentadas e embasadas na lei, não sei, mas, cara, assim, é meio... alguém lá tem que... eu acho que vai ter um papel diferente nesse aspecto de conservadorismo. Eu acho que sobre esse aspecto... Estamos falando do STF, deixa eu dar uma notícia aqui quentinha. O STJ anulou a condenação de 13 réus da Lava Jato, incluindo Palotti e Vacari Neto, graças ao STF, né? Então, obrigado, STF, mais uma vez, pela sua... porque jogou lá para a Justiça Eleitoral, né? Foi isso. Isso. Foi tudo isso. anulado. Decisão do Supremo, né? Na realidade, isso... Quer dizer, o que a gente tem faz com aquelas delações do Palocci, hein? Pede desculpa. Eu estou vendo a hora que vai ter que devolver dinheiro para esses ladrões. Isso daí vai dar livro, série, seriado no futuro, né? Eu acho que é bom. Essas delações servem para esse mercado de ficção. É surreal que um cara que tenha ocupado a casa, tenha sido ministro-chefe da Casa Civil, ministro da Economia, tenha feito as delações que fez, e, cara, no final não vai dar em nada, cara. É surreal. O cara, assim, levava dinheiro para o Lula, cuidava do conta corrente paralelo do Lula com a Odebrecht, 300 milhões para cá, e não vai dar em nada. Bom, enfim. Não, vai dar. Quer dizer, que provavelmente vai caducar o processo, né? Porque, na verdade, mudou de jurisdição, só isso. Sim. E vai começar do zero. Recurso de prazo. Exatamente. Não, esquece que não vai ser julgado, né? Bom, meus amigos, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Estamos caminhando aqui para 1h10 de bate-papo. Nós tínhamos aí para falar sobre o futebol. Eu acho que a grande destaque aí é a final da Libertadores. No meu caso, as bolas dentro e fora envolvem os finalistas. Eu queria rapidamente fazer um giro aqui sobre futebol para que a gente chegue às nossas considerações finais. Eu gostaria só de começar aqui, minha fala é breve. Eu não entendi ao longo do campeonato algumas pessoas, algumas que eu levo muito a sério, afinal, conhecedoras profundas do tema, né, especialistas de Série B, falavam de São Paulo, Série B. Bom, enfim, nunca entendi muito bem e está mais do que provado que essa nunca foi uma preocupação de um verdadeiro São Paulino. Em relação ao futebol, vocês têm alguma outra observação? Eu tenho uma observação. Vocês atingiram a pontuação mágica a 3 rodadas do final, acho que tá bom, né? Acho que tá aderente à expectativa do torcedor São Paulo. Meus amigos, não sei se vocês estão ouvindo, tá tocando interfone aqui, vou colocar no mute, eu vou ali atender, mas podem continuar. Mas mole, o cara foge assim, descaradamente. O cara foge descaradamente. Bom, já que tá gravando, então a gente pode falar um monte dele, né? E aí aposta para o ano que vem, São Paulo cai ou não cai? Eu acho que já é um dos candidatos. Fortíssimo, sem dúvida. Desculpa aí, Rodrigo. Vai cair, não vai cair, gente, mas que coisa, que ilusão. Eu sei que o wishful thinking aqui gostariam de ver um gigante caindo e tal, eu entendo esse tipo de coisa e tal, né? Mas não vai cair. Agora que
olha só, agora que o Marcelo voltou, eu vou falar porque eu tenho experiência. Não, mas peraí. Eu fui atender o interfone, mas eu estava ouvindo vocês me caluniando. De maneira nenhuma, só verdades. Eu sou mais experiente nesse negócio de cair e tal. Eu sou doutorado nesse negócio. Então, não é verdade, hein? Tem gente que já caiu mais vezes, mas tudo bem. Não, mas como eu não tenho. Tá. Então, eu vou falar o seguinte. Em algum momento, num passado não muito distante, eu me conformava, por exemplo, com um título estadual. Eu dizia para mim mesmo, é o que dá para ganhar um título estadual, tá bom, isso em 2016. E achava que a temporada estava boa, ganhamos estadual, fizemos um brasileiro, classificamos aqui para eu tenho uma sensação... Então, assim, eu só estou dando um alerta. Tá. Um alerta. Deixa eu te explicar uma coisa, Vitor. Falando assim, eu quando falo de futebol, procuro deixar a paixão de lado e eu procuro ser imparcial. Esse é um traço meu. Quem me acompanha no Facebook, lá os comentários que eu faço sobre futebol, percebe isso. Eu procuro uma visão um pouco mais distante, uma visão um pouco mais equitativa, mais imparcial, sem deixar me levar muito pelo coração. O que acontece em relação... Bom, primeiro, o Campeonato Paulista, com todo respeito ao futebol carioca, o Campeonato Paulista é o maior campeonato regional do mundo. Então, não é um campeonato qualquer. E segundo, exceção feita a disputar a Série B, o futebol já me trouxe todas as emoções possíveis, entendeu? Todas as emoções possíveis. 3 vezes campeão da América, 3 vezes campeão do mundo. Então, assim, realmente, eu pouco me comovo com o futebol, entendeu? As suas glórias vêm do passado. Agora, deixa eu falar uma coisa. O problema é quando você sai desse conformismo, quando você está conformado que ganhar um estadual tá bom, isso já é um péssimo sinal. Não é que ganharam... Peraí, veja só. Com a mediocridade. Veja só. O passo é não ganhar nem o estadual e é começar a ficar satisfeito porque escapou do rebaixamento. Então vamos lá. O seguinte é você cair. Na sua opinião, qual é o time de destaque do ano no futebol brasileiro? Tem 3 times. Não, um time que para você foi o destaque brasileiro no futebol esse ano. Acho que o Mineiro foi o destaque. Não, peraí. O Palmeiras ganhou 2 Libertadores. Tá certo ou não? Não, uma no ano passado. Não, mas foi disputado nesse intervalo de um ano. Eu acho que Atlético Mineiro e Palmeiras você pode fazer uma boa briga aí. Muito bem. A pergunta que não quer calar. A pergunta que não quer calar. O São Paulo ganhou o título de campeão do maior campeonato regional do mundo em cima de quem? Mas isso não importa. Não importa? Em cima daquele time que ganhou do Santos e ganhou do Renato Gaúcho. Não adianta, essa discussão não vai levar a nada, gente. Vamos passar para os... Estou com o Xará, eu acho que não leva a lugar. Fatos são fatos. Não dá para discutir. Estou dando um alerta. Lá no Tudo Um Pouco Show, versão 200, eu vou repetir. Lembra na edição 79 que eu falei? Olha o que aconteceu depois. Tá bom, vamos ver. O tempo dirá. Xará! Nesse momento, era o momento que o torcedor São Paulino já está indignado. Mas nós não estamos felizes. Agora, dizer que ia para a Série B, esquece, gigante não cai. E dizer que o São Paulo passou a branca as nuvens do ano não é verdade. Fomos campeões do maior campeonato regional do mundo em cima do atual campeão da Libertadores de América. Eu acho que é um feito que não pode ser desprezado. Olha, eu vou te dizer só uma coisa, Porto. Hoje, Santos e São Paulo estão com o mesmo número de pontos, né? O Santos está até um ponto na frente, não é isso? No campeonato. Eu não sei como é que vai terminar. Eu só sei o seguinte, o time que tem o mesmo número de pontos que o Santos... Olha, eu vi o Santos jogar. Cara, uma tristeza. Assim, não tinha... Teve uma hora que metade era juvenil em campo. Tem um detalhe aí, Xará. 18 anos. Xará, preciso resgatar aqui a bem da verdade. O Santos hoje tem 46 pontos, tendo disputado 36 jogos.
enquanto o São Paulo já tem 45 pontos, tendo disputado apenas 35 jogos. Então tem uma Verdade, vai ficar ali, vai ficar ali. Tem uma diferença gritante, cara, gritante. Ó, então eu só tenho a dizer isso. Assim, eu tô com o Vitor, eu acho, assim, eu tô falando do Santos, né? Nós estamos aliviados, não estamos revoltados, estamos aliviados de não ter caído com o time que foi o Santos desse ano, né? bom, Assim, não tem, eu não tenho o que discutir. Tomara que seja, quer dizer, eles consigam se encontrar ano que vem o dinheiro do Kuwait, sei lá. Há quem diga que você faz uma análise um pouco mais fria que a minha do futebol. Eu não concordo, mas enfim, são opiniões. Xará, aproveitando que a bola está com você. Essa sensação, Guterman, ela imediatamente precede a desgraça, tá? Eu não tenho dúvida. Nós estamos. Não cair, o futuro não é muito promissor. Não é. Não é. Eu estou absolutamente conformado com isso. Bom, Xará, já que a palavra está com você, suas considerações finais aí, se você quiser fazer. Eu sei que você sempre faz a lição de casa, batendo na nossa cara. Se você quiser compartilhar alguma coisa, está liberado. Vamos lá, peraí. Deixa eu. A minha bola fora. Hoje saiu um troca-troca. Parece que essa questão dos precatórios ia ser aprovada só se. No Senado ia ser só aprovada se o refis fosse aprovado na Câmara. E aí o refis está parado porque o novo imposto de renda está parado no Senado. Que está parado porque, na verdade, a desoneração da folha não andou na Câmara. Enfim, existe uma série de lobbies trabalhando, não que seja isso novidade, né? Mas ficou claro com essas quatro votações que estão voando aí, de chantagens mútuas, que, na verdade, só atendem a lobbies organizados, né? Todas elas, inclusive os precatórios, porque está dependendo disso para você ter as emendas parlamentares. E o que menos interessa aqui é o cidadão, no final, né? Então, essa é a minha bola fora, infelizmente. Bola dentro eu não tenho nada. Assim, olha, eu fiz uma pesquisa nos jornais, não consegui encontrar nada. Dica da semana, esse filme assisti no fim de semana, muito bom, é um faroeste moderno. São dois irmãos que assaltam bancos para salvar a fazenda. Recente, mas, putz, bem legal, o roteiro bom, gostei, então recomendo. É isso. E aí, Vitor, é com você. Bola fora, Paulo Berti. Grande filósofo contemporâneo, falou uma asneira de um mau gosto, de um nível de intolerância sem precedentes, atacando o goleiro do Palmeiras porque se ajoelhou e agradeceu a Deus depois do título, demonstrando toda a hipocrisia, né, que essa turma do bem, entre aspas, pratica no dia a dia. Né? Depois teve que se retratar, mas enfim, ninguém não apaga o que falou. Né? Vergonhoso, eu diria. Bola dentro para a dupla Daverson e Portuga, Abel Ferreira, né? Conseguiu, de fato, viu o jogo fazia muito tempo que eu não torcia tanto, porque, obviamente, nesse momento, eu não tenho mais esse privilégio de torcer, né? Então, mas o time muito bem postado taticamente, poderia ter perdido o jogo, é verdade, mas eu acho que fez justiça. Foi um jogo muito bom do ponto de vista tático do Palmeiras, e o cara entrou, roubou a bola, tipo lá Toninho Cerezo ali, e guardou, né? Um cara que não era lá muito preferido, né? Não era tão bem falado assim pela torcida do Palmeiras. O futebol tem essas coisas, né? Acabou sendo o herói do título, né? O herói improvável. E a bola fora para a torcida do Flamengo, sempre soberba, né? Achando que já ganhou, enfim, aquela conversa toda muito gurugugu. E tiveram um ano assim tão brilhante quanto o do São Paulo, né? Ganharam o estadual. Só.
E não Ah, é o não, segundo maior do mundo. Não é. O Campeonato Carioca, desculpa, não tem relevância. Diferentes, diferentes campeonatos paulistas. ganharam o estadual, né? Nesses rankings que se atribuem aí, que essa turma faz rankings, dão o mesmo número de pontos para os dois campeonatos. Tá? Não E tem é nem isso. comparação. Ficou nisso. Eu achei bem feito, gostei muito, vibrei muito. E agora, futebolisticamente falando, o que nós fizemos esse ano? Nós expulsamos o Botafogo da Série B. O Botafogo é um time com poucos títulos, pouca tradição continental, não tem título continental, não estava agregando muito, falou, sai daqui e vai para a Série A. E estamos trazendo o Grêmio, que é um time com uma história, né? Mais gloriosa. Mais gloriosa. Então, nós temos Cruzeiro, Vasco e Grêmio, e estamos aguardando para o ano que vem também mais algum campeão continental, caso queira se juntar aí a Série B, que está ficando cada vez melhor, né? A Champions A B. gente deixa Champions B, deixamos aí na Série A Cuiabá, Ceará, Fortaleza, Atlético Goianiense, América. Bragantino. A Série A tá ficando, Bragantino, tá ficando bacana essa Série A. Então, venha para a Champions B, que lá que é legal. E aí, Rodrigão, é com você. Muito bem. Eu vou... Minha bola dentro... Não, primeira bola fora para aglomeração e comemoração ali com a Cláudia Leite, mostrando a hipocrisia, né, do fica em casa e promovendo esse tipo de coisa, né? Eu até, né, acho que festa é bom e tudo mais, mas a festa podia ter uma distância social mínima. Ô, Rodrigão, mas a Cláudia Leite falou que todos os protocolos lá foram adotados, pediram com certeza absoluta, pediram a carteirinha de vacinação, todo mundo, bacana. Eu vi, eu consegui ver, eu tenho certeza disso também. Minha bola dentro, sabe que eu tenho um concunhado que é flamenguista, então minha bola dentro vai para o Palmeiras. Ele vai assistir isso aqui, vou arrumar uma treta para o final de semana. Excelente. Cunhado já não é nada, com cunhado ainda mais. Então, essa é a treta. Essa é a minha bola. Então, assim, a bola dentro é para o Palmeiras, que se sagrou, chegou ao panteão dos tricampeões da América, né? É um panteão seleto. Bastante seleto, rarefeito, vamos dizer assim, né? É bem rarefeito, são poucos os que conseguem. Aliás, um deles já está na Série B, né? Vai para a Série B esse ano. Exato. E tem os outros dois que quase foram. Na Série B. Fale por você, meu amigo. Fale por você, fale por você pelo seu clube, por favor. E a dica são assim, isso já deve ter falado aqui do caso Colini e tudo mais. Eu gosto muito de filme de ficção científica, então assisti uma versão de Duna. Fala do caso Colini, você falou, é legal o filme? É legal o filme até o final. No final não é tão legal. Escorrega. É que nem os Sinais, né? Obrigado. O filme do... Porque assim, mas é vida real, né, cara? A vida real é dura mesmo, né? A vida real dá um anticlímax. Vida real já basta a mim, eu gosto de fantasia. Mas foi bom você ter dado esse spoiler. Foi bom você ter dado esse spoiler, assim já não assisto, beleza. Não, vai até o fim é bom. Tá legal. Aí antes do fim eu paro de ver o filme, é isso? É isso. A Thelma tava morrendo de rir aqui do lado. Achou sensacional a dica, muito bom. Não, mas eu assisti. Acho que vale a pena assistir e tal. Mas eu estava falando de Duna, né? Duna é uma versão mais recente do filme, que foi gravado lá na década de 80, né? Então, foi a primeira... Deve ter versão nova, deve ter novas... são 3 livros, Duna, né? Então deve ter outros do segundo livro, assim por diante. Nós vimos só do primeiro. Então, eu gostei. E também eu assisti um documentário que é do SpaceX, né? Do Inspiration 4, né? Que foi para o espaço em setembro desse ano. E como foi todo o preparativo também, ali da equipe do Elon Musk lá, né? Eu gostei, achei interessante para saber como é que você chega lá. Tem uma mensagem também envolvida que eu gostei. Então são essas duas, Duna e o documentário ali, Inspiration 4
do pessoal. Esse eu assisti, o Expedition Forest, é muito bom. Bem legal. E aí, Cleveland? Vamos lá. Eu tenho 2 bolas fora, rapidinho. A primeira é para o presidente do Senado, que ele teve a cara de pau de apresentar aquela proposta e falar que é transparente das emendas. Como é que a gente chama esse negócio mesmo? Emendas secretas. Emenda secreta. A cara de pau dele, depois do parecer da consultoria do Senado, é assim, inacreditável. A segunda bola fora, gente, qual que é o nome do jogador do Palmeiras? Davidson. Aquela encenação no final, ele tomando um cutucãozinho do juiz nas costas e caindo, mostra bem o perfil do jogador brasileiro, né? É impressionante aquilo. Bola dentro, para o Abel, o técnico do Palmeiras, que conseguiu fazer esse time mulambento ser campeão da Libertadores. Tudo bem que os outros times eram muito piores, mas ele conseguiu a mágica de levar esse time ruim para ser campeão da Libertadores. Dica não tem. Um caminho difícil, hein? O caminho do Palmeiras foi difícil. Pois é. E só uma coisa. O Flamengo foi fácil. O do Palmeiras não foi fácil, foi difícil o caminho. Pois é, e com esse time, né? E quase perdeu para o Atlético Mineiro, né? Que eu achei que foi um jogo muito mais duro do que esse jogo com o Flamengo. Foi uma piada, né? Enfim, é isso. Bom, vamos lá. Pra vocês verem que não é mentira. Deixa eu ver se dava para ver aí, ó. Não dá para ver. Não, tá. Por causa que eu estou colocando esse fundo aqui. Bom, a minha bola fora vai para o Flamengo, não por ter perdido, enfim, porque por isso foi até motivo de regozijo. Mas para mandar embora o Renato, né, cara? Acho que pouco tempo, deveria ter continuado e tal, né? Eu sei, perdeu o campeonato, não é legal, tanto é que estão falando aí que agora o mascote não vai ser mais o urubu, vai ser o quero-quero e tal. Mas acho que, assim, pelo pouco tempo que o Renato tá, eles deveriam garantir aí mais uma temporada, né? Não sei, eu acho que a meu ver, mesmo tendo perdido, a torcida pega no pé, mas eu achei que foi uma decisão meio equivocada. E agora, o Ceni vai voltar lá? Não, de jeito nenhum. A diretoria do Flamengo se move pelas redes sociais. Sim, isso eu não tenho a menor dúvida, daí é o motivo da minha crítica. As outras 2 bolas fora que eu ia dar, meus amigos aqui já falaram, né, da Cláudia Leite, por essa hipocrisia do cacete, né, e do Paulo Betting, que eu fico pensando, né, eu não sei vocês, às vezes a gente escreve a coisa ali na rede social, uma coisa que a gente pensa ali na hora, mas eu, antes de dar o botãozinho lá, publicar, assim, eu sempre dou uma lida, sabe? Sempre dou uma pensadinha. Eu fico pensando, esse cara, ele tem algum problema mental? Ele não tem censura? Porque, cara, assim, não é simples você... Se você tiver como... Assim, eu vou escrever uma grande bobagem com 140 caracteres. Vamos imaginar que o seu objetivo seja esse. Não é fácil você conseguir fazer o que esse cara fez, mesmo que esse fosse o objetivo dele. Ele comparar a manifestação religiosa do jogador do Palmeiras, que eu até questiono um pouco, né? Porque eu fico pensando, será que Deus é palmeirense? Porque não, né, se eu fosse atleta, eu ia pedir, que não aconteça nada comigo, com os meus colegas de trabalho, do meu time ou não, que vença ali o melhor, mas fica aquela coisa assim, parece que... Mais descrição, né? Porque parece assim que Deus escolheu um time e veio escolher outro. Não me parece um caminho legal. Mas você comparar isso, a fé daquele moço simples, jovem, né? A gente brinca aqui, mas quando a gente está falando de jogador de futebol, não estamos falando de cara de 20 e poucos, 30 anos. Né? Caras assim que a gente olhando para trás, a gente sabe que é jovem e tudo. Mas o cara querer comparar isso ao goleiro Bruno, cara, olha que loucura. Olha a mente dessa gente. Olha, assim, como eles são preconceituosos, como eles... Assim, vem as pessoas ele falou isso? Falou, ele comparou no tweet que, olha só, o goleiro Bruno também falava. Quer dizer, é um negócio doentio. Então, essa é a minha bola fora. A minha bola dentro, antes de eu amar meu clube, eu amo esse esporte fascinante, apaixonante que é o futebol. Né? Porque, veja só, se eu quero um esporte justo, o que eu faço? Assisto basquete, assisto vôlei. Como o nosso decano comentou lá no Facebook dele, né? Você tem muitos pontos. Então, por exemplo, o time de vôlei que jogar melhor ganha. Não tem como o time que jogou pior ganhar. No jogo de basquete, o time que jogar melhor a partida ganha. No futebol não é necessariamente assim. Às vezes você tem um time lá que pressiona o outro e num lance, né, tudo se define. O jogo do Palmeiras com o Flamengo foi um pouco assim, né? Foi um lance fortuito. O Daverson até tentou perder o gol.
Ele falou, vou perder o gol. É que ele não conseguiu não perder, porque não dava, mas ele tentou. Quem jogou bola uma vez na vida sabe que ele tentou perder o gol, porque não tem explicação. Ele tentou perder o gol, ele não tentou fazer o gol. Mas, enfim, ele fez. Então, acho que não dá para negar o mérito do Palmeiras. Pô, ganhar 2 Libertadores seguidas, eu acho que tem um dedo importante do técnico. Meu irmão, Maurício, diz que técnico não serve para porcaria nenhuma, no máximo para fazer psicológico do grupo. Talvez seja esse o mérito do Abel, porque existe uma sensação para quem olha de fora, sem o olhar de torcedor do clube, que ele conseguiu ter ali uma certa espírito de grupo ali. Eu acho que isso foi bastante relevante. Então, o Palmeiras está de parabéns. Sejam finalmente bem-vindos aos clubes dos tricampeões da América, né? Que até então era Santos, São Paulo e Grêmio. E agora nós temos o Palmeiras, então, no estado de São Paulo, os 3 grandes clubes de São Paulo, né? São tricampeões. E o Palmeiras finalmente se credencia mais uma vez a, quem sabe, finalmente conquistar seu primeiro título mundial, né? E com isso... Seu segundo vice-campeonato. Ou seu segundo vice-campeonato mundial, ou quem sabe, vamos torcer, né? O time do Brasil, né? Vamos deixar de lado a diferença e torcer. Mas, enfim, né? O Palmeiras que... Parabéns para o Palmeiras, né? A gente tem que ser esportista e realmente foi uma grande conquista. Bom, meus amigos, falar com vocês é sempre muito bom, é sempre um privilégio. Vai virar casaca. Hã? O Cleveland vai virar casaca, vai trair o Liverpool e torcer para o Chelsea. Eu acho. Não, dele eu não duvido nada, né? Ele só lembra que é corintiano na boa, né? Mas, enfim. Bom, meus amigos, muito bom falar com vocês. Falo diretamente aqui de Florianópolis, né? Vou tirar uma semaninha de férias, mas semana que vem estamos aqui. E eu queria aproveitar para o encerramento, fazer uma declaração de amor para essa moça que não está aparecendo aqui, mas que está do meu lado. Eu te amo, muito bom poder estar aqui com você, dividindo as férias. Obrigado pela paciência de me aguentar. É isso aí, gente. Até semana que vem. Um grande abraço. Tchau, tchau.